Boa noite, tudo bem, pessoal? Estamos aqui para mais um podcast, o segundo episódio. Hoje nós não estamos aqui com a nossa candidata a prefeita, porque ela está se preparando para o debate. Por uma questão de organização, nós estamos gravando esse podcast. Estamos muito felizes aqui em receber o nosso vice-prefeito, que a gente fala, né, que é o maior vice-prefeito e melhor vice-prefeito do Brasil, a nossa candidata a vereadora, a Kátia Delanhol, e eu tenho certeza que vai ser mais um episódio de sucesso. Para começar, né, vamos chamar aqui para falar conosco, conversar aqui nesse bate-papo, o nosso vice-prefeito. Boa tarde a todos, é um prazer estar aqui pela segunda vez, né? Cumprimentar inicialmente o Diego, uma pessoa que eu tenho na maior estima, um grande amigo, um excelente profissional, um dos maiores representantes da educação de Itapeva, estender meus cumprimentos aqui, meu abraço à nossa candidata a vereadora, Kátia Delanhol. Confiamos demais em você, Kátia, depositamos todas as nossas fichas na sua eleição, pelo trabalho que você está desempenhando, pela sua folha de serviços, pelo seu comprometimento com a causa das crianças deficientes, pelo seu comprometimento com os funcionários da educação que necessitam realmente de um representante na Câmara Municipal para defender todos os seus interesses, todos os problemas que surgiram ao longo dos anos, das conquistas que foram perdidas. Então eu confio demais no seu trabalho, na sua luta, e nós estaremos aqui nesse breve espaço de tempo para detalharmos, né, aquilo que seria o correto e aquilo que seria o necessário para o eleitorado de Itapeva colocar você na Câmara Municipal. É isso aí, pessoal. Então vamos lembrar, né, no dia 6 de votarmos 10, porque nós temos aí uma dupla 10, né? Temos a Vanessa Guari e o Dr. Paulo Dalla Rua, que nós confiamos e acreditamos muito. Agora nós vamos ouvir as considerações iniciais da nossa vereadora, Kátia Delanhol. Boa tarde a todos. Primeiramente, agradecer a você, Diego, por mais um convite, né? Uma honra estar aqui. Dr. Paulo, né, suas palavras sempre, né, me deixam lisonjeada pelo seu apoio. Agradeço muito e posso te garantir que não o decepcionarei, né? Cumprirei à risca tudo que me cabe. Sendo eleita, lutarei incansavelmente para cumprir com todas as propostas que estou apresentando. Que maravilha, né, pessoal? Nós estamos aqui com duas pessoas muito responsáveis, né? Nós nos colocamos ao lado dessas pessoas porque a gente acredita muito. Eu gostaria de pedir desculpa, eu estou um pouco afônico por conta aí de uma alergia, de um processo gripal, mas vamos que vamos. Eu vou fazer as perguntas. Nós fizemos da seguinte forma: pegamos várias perguntas dos comentários do vídeo e aí agora nós vamos ler essas perguntas e a nossa candidata vai responder para nós, tá bom? Kátia, muitos candidatos têm se apropriado da pauta da luta das pessoas com deficiência, especialmente com relação ao autismo. Como você avalia essa postura e de que forma pretende contribuir de maneira genuína para essa causa? Olha, Diego, vou ser bem sincera como eu os vejo. Os vejo como oportunistas, porque acredito que uma causa, né, para a gente apresentar uma proposta, para a gente levantar uma bandeira referente a uma causa, tem que ser uma luta que a gente tem, né, que há algum tempo. E nós vemos aí alguns candidatos que estavam, né, aí na Câmara Municipal, que não os vi fazendo nada pelas famílias atípicas, pelas pessoas com deficiência, e agora, enquanto pré-candidatos e candidatos, estão levantando essa bandeira. Mas por que agora? E não, por que não o fizeram no decorrer do mandato? Então, eu confesso para você que isso chega a me preocupar, né? Porque nós já fomos desassistidos, né, nos últimos mandatos em relação a essa questão, e me preocupa mais um mandato sem ter realmente um representante lá na Câmara Municipal que vivencie, que realmente venha há anos lutando por essa causa.
É assim que eu os vejo. E também não só os que estão lá, mas tenho visto pessoas, como você mesmo bem viu aquele dia na reunião lá na APAI com as mães, foi uma citação das mães na reunião que nós tivemos com todas as mães lá da APAI, e a preocupação delas é realmente isso, que alguns candidatos que já foram eleitos, outros que estão iniciando, usando essa causa, mas que não têm o conhecimento, infelizmente, da nossa realidade, das dificuldades que nós enfrentamos. Então eu vejo que, infelizmente, né, não é um momento para usar de má fé em relação a um tema tão sério, que a gente tem que ter um olhar tão criterioso, com tanta empatia, porque nós estamos falando de pessoas com deficiência, nós estamos falando de famílias atípicas, que, assim, vamos falar de direitos que não são respeitados, de direitos que não são cumpridos, de leis que são esquecidas e que deveriam ter sido, sim, no decorrer desse mandato e de outros anteriores, serem respeitados. Deveria ter, sim, lá na Câmara Municipal, ser pauta de muitos momentos lá em prol das famílias e das pessoas com deficiência. Então, eu acho assim que é o momento da gente rever essa questão, avaliar, né? Nós estamos aí há pouquíssimos dias, né, da eleição, é o momento de avaliar quem realmente conhece, quem realmente vivencia, quem realmente tem como causa esse tema e quem realmente está apenas usando como oportunidade para se promover. É isso mesmo, né, pessoal? A gente vê tanta gente pegando carona, né, nessa causa, e a gente sabe que não é assim. Tem até algo que é sagrado, que diz assim, que eu conheço não só de ouvir falar, mas de vivenciar, de sentir na pele. E a Kátia é uma pessoa que sente na pele, né, doutor Paulo? Sim, né, Kátia? Sente certeza. De verdade isso, então ela vive. Então nós precisamos ponderar isso também. Kátia, você acha que o fato de ser mãe te torna mais sensível a certas questões sociais? Como isso se reflete em suas propostas? Sim, Diego, com certeza me torna mais sensível, com mais empatia. Nós vivemos, né, o dia a dia, nós sabemos da rotina, né, das famílias atípicas. Eu tenho contato com muitas mães, eu conheço várias histórias, né, eu acompanho várias histórias de várias famílias que enfrentam no dia a dia muitos descasos, a falta de prioridade, né, no atendimento, a falta de ser ouvido quando é procurado pelo Poder Legislativo, Executivo. Então nós vivemos isso o tempo todo, por questões básicas do dia a dia. Eu vou citar um exemplo, Diego, que é muito comum. Normalmente as pessoas elas procuram por medicamento quando ficam doentes. No nosso caso, nós procuramos por medicamento o tempo todo, porque eu estou falando do meu filho. O meu filho ele toma 27 comprimidos por dia, e mais o canabidiol com HCT e o canabidiol sem HCT, ou seja, é um coquetel de medicamentos, e isso é diariamente. Então eu não tenho a procura desse medicamento só quando ele fica doente, é todos os dias, é diariamente, e essa é a rotina da maioria das mães. Então vivenciar isso é diferente. Você, por exemplo, está gripado, você vai tomar um medicamento agora, você vai se curar, e provavelmente você só procura o medicamento quando realmente você ficar doente, é diferente de nós. Então nós temos essa demanda da questão dos medicamentos, nós temos a demanda de precisar, né, sempre do atendimento médico, das terapias que não nos atendem, na verdade não há vaga, do laudo que nós precisamos, né, doutor Paulo? Que é um assunto que nós já conversamos e que temos aí como objetivo zerar essa questão dos laudos, né, para que a gente possa fazer esse encaminhamento para essas crianças e que elas realmente tenham as terapias, né, que tanto precisam, que faz toda a diferença, o quanto mais rápido possível, né, doutor? Com certeza. Eu vejo essa situação como estratégica para a próxima dimensão resolver esse problema, porque realmente é um sofrimento, né, para essas famílias. A questão dos laudos, ela tem que ser regulamentada da forma mais urgente possível, porque a partir do momento que a criança é laudada, passa a existir uma nova realidade para essa clientela, vamos dizer assim,
da educação, a gente se referindo à questão da educação, sem tirar o problema familiar que a Kátia muito bem retratou, que realmente, né, deve ser um trabalho monumental para essas famílias conviverem no dia a dia com essas incertezas, com essa questão dos remédios, mas nós, Kátia, nós iremos procurar fazer a nossa parte, com seu apoio lá na Câmara, com a Vanessa na chefia do Executivo. Essas famílias terão hora e vez, vocês podem ter certeza disso. Isso é um compromisso firmado com a população de Itapeva, né? Hoje eu comentando com um cliente meu, que é um motorista de ambulância, ele me falou, né, e daí, Paulo, quem que você sugere para vereador? Eu falei, olha, eu vou votar na Kátia. E comentei com ele, né, falei, olha, ela tem uma luta pela educação, que eu seria um representante da educação também, se eu fosse candidato a vereador, e ela tem uma causa ainda mais nobre, que é lutar pelas famílias, as mães atípicas, as crianças com deficiência. Daí ele falou, olha, você ganhou meu voto, por quê? Porque eu tenho um neto que é autista e ele sofre desses mesmos problemas. Então, Kátia, vai nesse caminho mesmo, porque esse é o caminho certo que nós temos a seguir. E você será uma pessoa por demais importante, tanto é que eu não me canso de convidar você para participar de todas as reuniões, porque você tem esse olhar. É um olhar que nós não sabemos, Diego. É verdade. É como você falou, a Kátia, ela convive com esse problema, ela tem autoridade para falar sobre esse problema, esse assunto que precisa ser resolvido e que está aí a pendência, né, a muitas e muitas questões. Perfeito. Eu queria fazer um parênteses aqui, né, ouvindo a Kátia e ouvindo o Dr. Paulo, né, passando um pouquinho da educação especial e da educação inclusiva, falar um pouquinho sobre família, né? Há uma diversidade aí de família, né? A mãe solo, a pai solo, né? A família atípica, a crianças atípica. Mas eu quero dizer para vocês que uma das minhas escolhas, né? O que me fez escolher esse projeto político, que eu digo que é isso que a gente escolhe nesse momento, do 10, foi essa questão. Porque a Kátia é uma mãe, né, que eu presencio, vejo que é uma mãe de verdade, que se dedica ali aos filhos, e o Dr. Paulo também, né, a gente percebe nele um pai que também, né, embora os filhos sejam criados, é dedicado às netas, né? Então essa também é uma bandeira nossa, né? Independente da constituição da família, se é atípica ou não atípica, né? É família. E eu acho que nós precisamos, enquanto sociedade, ter a família como pilar da nossa cidade. Porque eu acredito que a partir do momento que a família é deixada de lado, as outras coisas começam a ter que serem socorridas, né? Falando um pouquinho das famílias que muitas vezes a gente atende nas escolas. Então, isso me fez também acreditar nesse projeto, a questão da família, né? Vamos lá para mais uma questão que nos enviaram aqui. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre a inclusão e diversidade. Como você vê a questão da inclusão no ambiente político? Eu não vejo. Eu sou um pouco, eu diria que sou muito crítica em relação a essa questão, porque, como já disse, eu vivencio e acompanho várias pessoas que vivenciam. Então, não vejo, Diego, essa preocupação, né, esse olhar no ambiente político que nós estamos vivendo. Não vejo porque eu vou citar alguns exemplos. Nós temos a estrada da APAI, que dá acesso à escola, a APAI, fazem anos que nós temos. Quando chove, às vezes o ônibus não consegue passar, muitas mães não conseguem ter acesso à escola quando chove, e esse assunto já é um assunto de mais de década, na verdade, e não foi resolvido. Eu não vi ninguém tendo esse olhar de pensar, nossa, mas o aluno da APAI não vai conseguir ter acesso quando chove bastante. Se fosse uma escola dita normal, né, uma escola regular, com certeza a situação já teria sido resolvida, porém, por se tratar da APAI, nós vivemos isso há anos e não foi resolvida ainda. Nós temos também a questão da merenda escolar, né, que o ano passado ficou alguns meses sem que fosse feito o repasse para os nossos alunos da APAI. Esse ano
O repasse foi feito só agora no segundo semestre, porque eu, juntamente com algumas mães, nos reunimos mensalmente para reivindicar que isso voltasse a acontecer. A APAE teve que se virar, né, com a questão da merenda dos nossos alunos, dos nossos filhos, com verbas que poderia ser destinado a uma reforma, que poderia ser destinado a auxílio para algumas famílias mais vulneráveis, porém teve sim que bancar a merenda das crianças porque não houve o repasse. A questão do laudo, né, como nós citamos aqui, nós temos uma lista imensa de crianças aguardando o laudo, nós temos uma lista imensa de crianças aguardando as terapias que são essenciais para o desenvolvimento das crianças. Nós temos uma lista imensa de crianças aguardando para serem atendidas na APAE, que dentro das possibilidades no momento não tem condições. Teria, se tivesse um maior suporte, né, do poder público. Então, ao meu ver, o meu olhar é que, infelizmente, a sua resposta, eu tenho a palavra não. A Kátia colocou algo no outro podcast muito importante, né? Essas pessoas, infelizmente, são tidas como invisíveis. E o projeto político aqui, da Kátia, do Dr. Paulo e da Vanessa, é tornar visível, né? Cada pessoa ser visível, como ser humano mesmo, como pessoa de direito. Diego, eu só posso fazer uma ressalva? E eu falo aqui, nesse momento, hoje, né, sobre esse assunto, com mais força ainda, porque eu já conheço algumas mães e tenho um relacionamento com algumas, porém nós fizemos uma visita, né, Diego? Sim. Nós encontramos com um grupo de mães e a fala, você estava comigo? Sim. Inclusive você até se emocionou. A fala é exatamente essa que eu estou tendo aqui. Então eu falo por mim, mas não só por mim, mas por todas as mães que lá estavam, que têm o mesmo olhar, que se sentem da mesma forma que eu. É isso aí, né? É alguém que representa essas mães, que às vezes ficam até caladas diante, né, de tanto sofrimento. Foi isso que eu percebi, né? Diante de uma estrada que não é acessível, nós temos um grupo, e nesse grupo há pessoas com deficiência, e o clamor das próprias, né, crianças, que a gente diz, né, mas embora eles sejam já adultos, mas a gente os considera carinhosamente crianças, eles clamando para que aquela estrada seja arrumada, porque quantas vezes aquele ônibus encalha, quantas vezes eles passam por esse medo, né, de ficar lá encalhado e não conseguir sair de lá. É uma das coisas. Kátia, quais políticas você defende para garantir a inclusão e acessibilidade em todos os espaços públicos? Bom, volto aqui, né, na questão da acessibilidade. Nós não temos uma cidade acessível nem no centro da cidade. Inclusive, teve uma mãe que relatou que há poucos dias um cadeirante ficou ali no calçadão, presa em uma vala, né? Então, nós não temos acessibilidade total nem no centro da cidade. Porém, é um dos meus projetos que eu tenho confiança que eu farei o melhor e buscarei com toda a força para que a gente consiga melhorar essa questão da acessibilidade no centro da cidade e também oferecer acessibilidade nas vilas onde nós temos os cadeirantes. Esse levantamento é essencial. Nós precisamos saber onde essas pessoas, quantos temos na cidade e onde moram, para que a gente possa tornar pelo menos ali, nas proximidades, essa acessibilidade. Para que possa ir ao mercadinho, para que possa sair, conversar com o vizinho, dar uma volta, tomar um sol. Eu acho isso essencial. Acredito também que a acessibilidade na escola nós temos, porém até fiz um vídeo que diz, nós temos que tomar cuidado para que os de dentro não sejam os excluídos. Temos que ter esse olhar. A acessibilidade não é só colocar lá na escola, mas sim dar suporte para que essa criança, ela realmente receba o que ela merece, o que ela precisa. Dentro da escola, ela tem a oportunidade de aprender como os demais, dentro das potencialidades, das habilidades que ela consegue desenvolver. Então, vejo isso essencial, a gente ter esse olhar, né, de um planejamento a curto, a médio e a longo prazo, para que essas crianças realmente estejam na escola e que realmente estar lá faça a diferença na vida delas. Vejo isso de forma essencial. A questão do transporte, Diego, que eu sempre falo e volto a repetir, e repito quantas vezes for necessário, que também é uma luta. Essas pessoas com mais
com uma situação mais agravada, né, de saúde, que vão fora realizar consultas, exames e que vão junto no ônibus do transporte e aguardam o dia todo, tendo fralda para trocar, às vezes com dificuldade para se alimentar. Nós precisamos ter esse olhar para que essas pessoas, quando forem fora fazer exames ou consultas, que elas tenham um transporte individual, para que elas façam a consulta e retornem para casa, sem tanto desgaste para a pessoa com deficiência e também para o familiar. Acho isso, eu me sinto até mal de ainda ter que vir falar aqui sobre isso. Acho que não precisaria, já teria que ter sido resolvido há muito tempo. Com certeza. A questão do transporte, até olhei aqui para você não estava esquecendo de nada, a questão do transporte, pegar os alunos da APAE na porta da casa, nos casos que também são mais sérios. Meu filho, como eu já falei na última live, meu filho, o transporte pega na porta da minha casa. Mas não é só o meu filho. Tem várias situações que precisam que o transporte pare na porta da casa para pegá-lo. E que a mãe não tenha que sair e ir até um ponto que às vezes nem existe, que não tem uma cobertura, as mães ficam no sol, tomando chuva. Então isso é inadmissível. Nós precisamos rever isso e não é uma coisa a longo prazo, a curto prazo. Então, essas são algumas coisas. A questão, né, que eu vejo importantíssima, eu começo a falar, o Diego fala que eu começo a falar e eu vou me estendendo, mas é que realmente eu vejo a necessidade da gente fortalecer os grupos de apoio às famílias, dando realmente possibilidade dessas mães participarem. A mãe não pode ir até a Secretaria da Saúde, então que a Secretaria da Saúde vá até a APAE no momento em que as mães aguardam os filhos no atendimento, para que elas tenham esse suporte que é essencial para garantir a saúde mental das famílias, porque não é uma rotina fácil. Kátia, daquela conversa que a gente teve com as mães, você falando isso, eu gostaria de, não estar aqui no roteiro, mas de falar um pouquinho com você sobre a questão, né, de cuidar de quem cuida. A questão de como funciona no Japão, que a mãe trouxe para nós. Então vamos falar um pouquinho disso, que eu acho que é importante também. Olha, nós tivemos esse momento que foi riquíssimo para nós, né? Em que uma mãe, ela morou uma época no Japão e ela falou que lá no Japão as famílias têm um suporte extremo em relação a isso. E também a questão de cuidar de quem cuida. Por exemplo, sou eu e os meus 2 filhos. Eu tenho 51 anos. E daqui um tempo, quando eu não puder mais cuidar deles, quem que vai cuidar de mim? Lá no Japão há uma questão, doutor Paulo, eu acredito que já deva ter ouvido falar, que tem um projeto em que as pessoas que cuidam são cuidadas. Quando elas precisam do cuidado, tem uma pessoa que vem até a casa, dá todo o suporte para essa pessoa que cuidou a vida toda, para ser cuidada. E nós até citamos uma mãe que aqui em Capeva já está em idade de ser cuidada e ainda continua cuidando de um filho autista, num grau um pouco mais severo, e ela não tem quem cuide. Então, é um projeto aí que nós temos que pensar. Não é uma coisa, claro que não é uma coisa fácil, mas também não é impossível de ser feito. Se a gente tiver esse olhar de empatia, quem vai cuidar de quem cuida? Então, é também uma das minhas pautas aí como vereadora, que serei, se Deus quiser. A Kátia falando, a gente vai lembrando de algumas histórias, né? Eu tenho um primo que ficou tetraplégico. Ele foi fazer um salto em um rio lá no Guarizinho, e aí até o socorro chegar, acabou, né, demorando, e ele houve ali, né, um problema na cervical, então hoje ele não anda, ele não se mexe. E a Kátia, né, com o coração que ela tem, ela sempre se envolveu em ações entre amigos, como sempre a gente vê os depoimentos nos comentários, né, na época da pandemia, com cafés, e nessa época também ela conseguiu uma cadeira motorizada para ele. E ele tem hoje essa cadeira, graças a Kátia e alguns amigos dela. Só que para ele descer o Jardim Grajaú é impossível, porque até carro normal fica preso na valeta, até o ônibus da Jundiá ficou preso lá na valeta. Imagine alguém de cadeira de roda. Então é bem complexo essa questão aí da cidade acessível,
dos bairros acessíveis. Então eu ouço ela falar aqui e fico imaginando que realmente ter a Kátia, o Dr. Paulo e a Vanessa é um sonho para que a gente realize, né, esses reparos, porque se a gente for pensar, não é difícil, né, colocar ali algo que deixe mais acessível, né, esse bairro do Jardim Grajaú ao Parque Longa Vida. Ele conseguiu vir uma vez, quando não tinha valeta tão grande. Agora, piorar a situação, ao invés de arrumar, né, conseguiu vir uma vez em casa. Então, nós precisamos mudar essa história, né, pessoal? Kátia, você tem propostas específicas para apoiar famílias e pessoas com deficiência? Então, Dia, como eu falei que eu me estendo às vezes nas perguntas, eu acho que eu já respondi essa pergunta na anterior, que é a questão desse cuidar de quem cuida, né, que é uma das propostas que eu pretendo colocar em prática. A questão de ampliar a rede de apoio. Nós sabemos que nós temos na Secretaria da Saúde um grupo, porém não consegue atender todas as mães. Também colocando a questão dos horários, a questão das mães não conseguirem se deslocar quando estão em casa, porque não tem uma pessoa para ficar com o filho. Então nós teremos que ampliar e com esse olhar de colocar mesmo de uma forma que seja acessível a todas as mães, porque todas precisam desse apoio, né, desse apoio familiar para ter essa força, essa garra para prosseguir diante das dificuldades que não são poucas. A questão, né, da gente zerar os laudos, né, a fila dos laudos de aguardo, que tem muitas mães que aguardam esse laudo médico, então nós temos como prioridade essa questão. A questão das rampas e acessibilidade, esse olhar também. Eu acho que eu falei tudo, Diego. Agora de inicial, lógico que a gente vai ampliando isso no decorrer, mas agora de início é isso. Sim. O que falta, na sua opinião, para que a sociedade seja mais inclusiva e acolhedora? Volto na questão do poder legislativo e do poder executivo. Nós precisamos de uma cidade. Eu sempre falo que as pessoas não são deficientes. O que é deficiente é a cidade. São os locais e somos nós que, na maioria das vezes, não conseguimos ver como deveríamos. Então, eu vejo assim, que o poder executivo, o poder legislativo tem que ter esse olhar. E eu fico feliz de estar, né, com você, Dr. Paulo, nessa empreitada, com a Vanessa, para que a gente possa mudar isso, sabe? Fazer com que as coisas realmente aconteçam. Tudo é muito bonito no papel, mas eu sempre falo assim, o papel ele não resolve. Né? A gente fazer um projeto bem elaborado para que a gente possa realmente tornar a nossa cidade um local bom para se viver para todas as pessoas. Acessibilidade não é só para a pessoa com deficiência, é também para uma gestante, né, que de repente tem que andar com cuidado pela calçada para não correr o risco de cair, para uma pessoa mais idosa. Então, na verdade, nós temos que ter esse olhar, esse cuidado com as pessoas. Então, temos que ter. E eu fico feliz mesmo, ressalto aqui a questão da Vanessa, o olhar que ela tem em relação a isso, que nós já conversamos várias vezes, né, com o Dr. Paulo, que aqui a gente sempre tem essa parceria, né, desde o início, e nós temos esse olhar em relação a isso. E nós pretendemos realmente mudar a nossa cidade. E é poder legislativo e executivo agindo junto para que a gente consiga fazer. Porque, infelizmente, não está sendo feito. Isso aí. Agora a gente vai voltar um pouquinho em algumas perguntas que ficaram no episódio passado. Temos apenas 2 perguntas e logo já encerramos, né, esse podcast. Então eu acredito que o Dr. Paulo e a Kátia vão ajudar aqui muito nas respostas, porque eles ouviram todos os segmentos. E essa pergunta que chegou é muito interessante. Como você pretende direcionar suas propostas para a educação infantil, o ensino fundamental nos anos iniciais e finais, considerando as necessidades específicas de cada segmento? Achei uma pergunta muito boa. Sim, excelente. Bom, educação infantil, a questão da aposentadoria, né, aposentadoria especial, isso nós precisamos, já está, né, doutor, um andamento muito bom, porém nós precisamos fazer com que realmente aconteça. Nós precisamos rever o módulo, né, do berçário, do maternal 1 e 2.
nós também temos que ter o olhar para um apoio para o pré, né, o pré-1. Nós precisamos ter esse olhar que é necessário para que a gente consiga oferecer para as crianças da educação infantil uma educação de qualidade, né, com tudo que é preciso, tanto na questão da aprendizagem, quanto na questão do cuidado, do emocional de cada criança, que nós sabemos que é essencial nessa faixa etária. Então, vejo assim, primordial. Alguma coisa a acrescentar, doutor? Eu gosto de falar muito sobre educação infantil, tenho um vínculo muito estreito, né, com os profissionais que trabalham nessa área e realmente, Kátia, a nossa missão ela é árdua, né? Precisamos do apoio da Câmara Municipal, vai ter lá o seu representante, que vai ser você, com certeza, e nós vamos procurar trazer para a nossa gestão aquilo que foi perdido ao longo dos anos. Nós tínhamos, eu sempre procuro reiterar isso nas minhas falas, nos meus posts na internet, a gente tinha uma educação infantil que era respeitada na região sudoeste, na regional de Sorocaba, todos admiravam a qualidade do nosso ensino. Para as mães, fazia pouca diferença se uma criança ia para uma escola particular quanto para uma escola pública, porque o ensino público era da melhor qualidade. Então, ao longo dos anos, né, Diego? Você que é de carreira, pertence a essa categoria da educação infantil, essa excelência foi perdida. Foram enxugando, né, de maneira errada, perversa, diminuindo aí a questão dos módulos, forçando professores a fazerem jornadas que deveriam ser compartilhadas com outros profissionais, né? E aquilo que havia sido conquistado com muita luta foi se perdendo. E os profissionais hoje estão aí à mercê da própria sorte, querendo que haja uma resposta do Executivo Municipal. E essa é a nossa proposta. Nós temos sempre falado, né, tanto eu quanto a Vanessa, que Itapeva vai ser novamente a protagonista na educação infantil. Nós vamos rever os módulos, porque não é só o professor hoje que questiona mais o módulo. A merendeira está questionando o módulo, a funcionária de serviços gerais está questionando o módulo, a coordenadora está questionando o módulo, todos estão gritando, essa é a palavra correta, para um olhar da administração em relação a isso. Então essa é a nossa missão, Kátia, em relação à educação infantil. Como também nós teremos firmado já firmamos um compromisso com a parte do ensino fundamental, que eu vejo também de extrema importância, né? Mas falando aí especificamente sobre a educação infantil, nós temos essa responsabilidade. A Vanessa tem uma enorme responsabilidade na sua gestão em relação ao ensino dessas crianças. E eu estarei ao lado dela. Eu firmo o compromisso, deixei de ser candidato a vereador para ser vice dela, para a gente conseguir tornar uma realidade essa situação. Então, a todos aqueles que nos ouvem, né, que estão aí atentos ao podcast da Kátia, vocês podem ter certeza, a Kátia fará a sua parte no Legislativo e nós faremos a nossa parte no Poder Executivo, tanto eu quanto a Vanessa, assumindo esse compromisso. Joia, a Kátia já vai falar do ensino fundamental, anos iniciais e anos finais, mas antes eu queria só fazer um adendo, quando ela cita o pré, né, uma das propostas é o apoio para o pré-1 e para o pré-2, só para dar um esclarecimento, tá bom? Eu falei só pré-1? Mas tranquilo, só para esclarecer essa questão, né, ela pensa no pré-1 e no pré-2, né, nós conversamos muito sobre isso. Agora ela vai continuar falando dos anos iniciais e anos finais, porque ela e o Dr. Paulo ouviram, né, essas categorias.
Então, em relação ao Fundamental 1, né, nós precisamos fazer a revisão do Estatuto, né, que é primordial para que a gente garanta alguns direitos que estamos sendo perdido. A questão da junção das turmas, né, é também um problema do Fundamental 2, do Fundamental 1. Tem agora, vou dar um exemplo, por exemplo, 3/4 anos, em 2025, 2/5 anos. Ou lá no Fundamental 2, tem 3/7, passa a ser 2/8. Essa junção é prejudicial, tanto no Fundamental 1 quanto no Fundamental 2. O número de alunos excessivo na sala, a questão da aprendizagem, que dificulta fazer com que ela aconteça, o desgaste do professor, que se torna algo apavorante, a gente sabe disso, eu falo por conhecimento de causa. Então, isso é uma coisa que tem que ser revista, essa questão da junção das salas que está acontecendo, nós teremos que ter um olhar criterioso em relação a isso. A questão das aulas de reforço no Fundamental 1, que é essencial, que nós tínhamos alguns anos atrás e agora, infelizmente, não acontece mais. Para aquele aluno que ainda não foi alfabetizado até o 2º, 3º ano, é essencial que tenha essas aulas de reforço para que ele consiga ir para o Fundamental 2, dando conta da leitura, da escrita, enfim, né, das habilidades ali que são determinadas até o 5º ano. Então, essas aulas de reforço são essenciais para que aconteça. A questão da revisão salarial, né, nós precisamos que seja urgente. E a questão de que a gente consiga fazer com que incorpore novamente no nosso salário a evolução que foi retirada durante a pandemia. Então, eu acho que o Fundamental 1 são essas questões que nós precisamos já entrar assim, com um olhar específico para que a gente consiga garantir a qualidade, né, de trabalho para os nossos professores, para os profissionais, e também a questão salarial, que é essencial, né, para que nós possamos ter uma vida com dignidade. E isso também se refere ao quadro de apoio na escola. Quando a gente fala da questão do módulo, né, da revisão do estatuto, do módulo, a gente também está se referindo ao quadro de apoio. Exatamente, Kátia. Na questão do ensino fundamental, é preponderante, né? É uma questão aí que está pegando demais a valorização dos nossos servidores, dos PEB1, PEB2, que estão sendo muito prejudicados. Essa administração que está aí saindo da prefeitura, ela fez um tratamento desleal para esses profissionais. Por quê? Você não conceder um reajuste é um direito da administração. Ela assume toda a responsabilidade de não atualizar o valor real do vencimento. Mas agora, retirar um direito do servidor público, aí é uma coisa muito mais grave. Gravíssimo. Isso já aconteceu com as ADIs e os ADIs há alguns anos atrás, em 2018, e agora atingiu os professores PEB1, né, a partir de 2022. Então isso é condenável. Nós precisamos então, eu comentando hoje numa reunião com o pessoal da POS, nós precisamos recuperar a autoestima do funcionalismo da educação. Nós precisamos dar um gesto a eles que nós estamos dando um tratamento sério, honesto, né? E fazer com que essas perdas, tanto de direitos que foram extirpados, né, como a questão do reajuste, sejam colocadas em prática, né? Além disso, nós convivemos também com a questão, eu tenho muita reclamação das crianças com deficiência que não são acompanhadas dentro de sala de aula, né? O PEB1, ele assume a responsabilidade, às vezes, de tocar sozinho uma classe superlotada, sem ter um pessoal de apoio para atender essas crianças, né? Então, isso vai ser um compromisso firmado com a classe do magistério, de dar toda a retaguarda dentro de uma classe de aula, de não ter classes superlotadas, porque hoje está sendo uma prática da administração juntar classes para diminuir coordenadores, diminuir diretores, e isso acarreta no quê? Na qualidade de ensino da nossa clientela escolar. Então eu vejo que nós temos muito que avançar
mas da mesma forma que a educação infantil foi referência na nossa região, a educação fundamental também foi e será de volta uma referência, né? Isso é um compromisso assumido com toda a classe do magistério e também com o quadro de apoio que está à mercê da própria sorte, né? Esses ainda numa situação mais complicada, Cláudia. Com certeza. Kátia. Por quê? Porque se os professores têm o Fundeb para garantir, né, 70% do gasto com salários, o pessoal do quadro de apoio já se ressente desse problema. Então nós temos que unir forças, concentrar todos os esforços para que esse quadro de apoio também tenha aí uma recuperação salarial mais acelerada, para que tudo possa fluir de uma maneira tranquila e que a educação, eu sempre acreditei nisso, porque tem muito dinheiro, né? O ano que vem nós teremos quase 200 milhões para serem gastos na educação, então eu vejo isso com muita tranquilidade e nós teremos aí uma educação de referência. Maravilha. A Kátia e o doutor falaram bem da educação infantil, bem do ensino fundamental, o doutor já falou um pouquinho dos anos iniciais e agora a Kátia vai encerrar essa pergunta falando dos anos finais, porque o doutor Paulo e a Kátia ouviram na sexta-feira à noite os professores PEB 2 também, né? Então, na verdade, nós ouvimos e as queixas, né, doutor? Nossa Senhora. Foram em relação às condições de trabalho, né? Falo novamente a questão da junção das salas, que é uma coisa que realmente está acontecendo, aumentando o número de alunos por sala, diminuindo a qualidade de ensino, isso eu estou me referindo ao Fundamental 2. A questão da hora-aula e a hora-relógio também, que foi um questionamento que o nosso município, na verdade, aqui da cidade, da região, é o único que cumpre essa questão da hora-relógio, né? Então é uma questão também que nós teremos que rever, né? Para que possamos garantir essa vantagem, né, para os nossos professores, essa qualidade, né, de trabalho. A questão salarial do Fundamental 2, que é um pouco mais agravante, né, do que nos professores da educação infantil, do Fundamental 1, tendo em vista que eles não têm a questão da evolução via acadêmica, porque já se exige no Fundamental 2 esse grau superior, né, esse nível superior para exercer a função. Então nós temos esse impasse aí da questão como agir para poder dar um reajuste na questão do salário, que também está muito defasado, né, doutor? Exatamente. Eu tenho feito esse alerta, né, Kátia? Na sexta-feira nós tivemos a reunião com os PEB 2. Sim. Eu entendo que é o seguinte: todas as categorias da classe do magistério, hoje a situação mais complexa é dos PEB 2, né? Justamente pela situação da evolução acadêmica. Por quê? Porque esses profissionais só evoluem se fizerem mestrado ou doutorado, que seria a pós-graduação em sentido estrito, que é uma situação praticamente quase que inviável hoje, né, um profissional arcar com uma pós-graduação dessa natureza, que é complexa, é muito cara, né, e não tem nenhum incentivo do município para que eles possam fazer essa especialidade, né? Então nós temos esse compromisso também com os PEB 2, né, de rever essa situação e colocar esse direito no estatuto, né? Rapidamente, Diego, conversando com o pessoal da POSP hoje, né, eu entendo o seguinte: a questão de um novo estatuto, ela é muito polêmica, ela é complicadíssima, né? Falo com conhecimento de causa, então isso será resolvido pela próxima gestão, através de audiências públicas, amplo debate entre as diversas categorias, para que ninguém saia perdendo. Então, em suma, seriam essas as considerações. E eu gostei muito do Dr. Paulo falar isso, porque Itapeva vive um cenário que há 5 anos, pelo menos que eu lembro, não tem audiência pública. Então, esse governo que está atualmente, que está saindo, não fez audiência pública.
Então isso é muito sério, não teve audiência pública da educação nesse governo, muito sério. Então fica uma caixa preta aí para ser aberta, né? O Dr. Paulo já falou várias vezes aqui, mas eu gostaria de aprofundar um pouco mais, a Kátia também já falou. A nossa última pergunta, porque os nossos, vou dizer assim, telespectadores mandaram para nós, né? Como disse o Dr. Paulo, das diversas categorias. Diante do fato de que o módulo atual não atende adequadamente às necessidades das crianças e dos profissionais da educação, quais são suas propostas para promover as mudanças necessárias? Teremos que rever esse módulo, né? Eu acho que uma ação que é assim primordial e uma coisa assim para se fazer com urgência é a questão de rever. É uma coisa. Nós ouvimos também no quadro, como o doutor já citou, a questão das merendeiras, né? Nós sabemos que tem escola que tem uma merendeira. Então, como que fica doente, quem que vai fazer o trabalho naquele dia? Então, é impossível trabalhar com um profissional, sendo ele responsável em fazer a merenda para as crianças, e no dia que esse profissional falta, como agir? Então, na verdade, realmente essa revisão do módulo, Diego, ela é urgente, necessária, não só na questão da educação infantil, no Fundamental 1, Fundamental 2, né, no quadro de apoio, eu acho que em todos os setores é preciso que seja feita essa revisão. Perfeito. Eu só tenho um comentário, né, um complemento a fazer. Eu tenho até uma certa tranquilidade na questão de módulos. Por quê? Porque a regulamentação do módulo, ela não precisa ser feita por meio de lei. Ela geralmente, né, é feita por meio de resolução ou por meio de decreto. Então, após ouvidas as partes interessadas, as diversas categorias, o prefeito, né, poderá determinar ao secretário da Educação que elabore a medida, né, a norma jurídica competente, que seria por meio de resolução ou por meio de decreto, para se adequar o módulo, né, dentro da real necessidade, né? Então eu vejo como uma situação bastante tranquila. Muita gente, né, principalmente a parte da alta direção da educação, eles não gostam de falar sobre esse tema, alertando que isso gera muito custo, né? Na verdade, eu vejo que o custo ele é diluído pela qualidade de ensino, pela qualidade de vida dos nossos funcionários, porque não tem mais. Nós estamos vendo que os profissionais estão no limite. Nós temos que rever essa situação, porque nós não estamos criando cabide de emprego. Nós estamos restaurando uma situação, dando novamente condições de trabalho para esses profissionais da educação. Aonde tem uma DI, nós não queremos que coloque mais uma DI, nós queremos que coloque uma monitora para que essa dê o respaldo e o apoio para essa professora que está dentro da classe. Quando nós temos a merendeira, que já ganha o salário mínimo, não adianta nem falar que vai colocar uma auxiliar de merendeira, porque ela vai ganhar o mesmo valor, porque não pode ganhar menos que o mínimo. Mas nós queremos o quê? Que dê condições a essa profissional para trabalhar num local que é estratégico para a unidade escolar. Porque se a merendeira cruzar os braços, a escola para. Então, chegou esse momento. Seja quem for, eu creio que vai ser a Vanessa, seja quem for, mas vai ter que ser feita essa revisão. E nós estaremos à frente disso, né, Kátia? Com certeza. Nós estaremos, porque nós assumimos essa responsabilidade com todas vocês, com todos os profissionais do magistério e da educação de Itapeva. Joia, pessoal, a hora passou, nós não temos mais tempo, então nós teremos o 3º episódio, se Deus quiser, comemorando a vitória, né? Então a hora passou mesmo. Eu gostaria de passar para o Dr. Paulo agora, fazer as considerações finais e depois para a Kátia. Eu vou ser muito breve. O meu só precisa de 60 segundos. O meu sonho, depois de 12 anos
afastado da vida pública era retornar como vereador. O destino, né, me conduziu para ser candidato a vice-prefeito ao lado da Vanessa Guari, a qual eu passei a admirar. Passei a conhecer a sua vida, a sua luta, a sua garra, e isso me deixa muito confortável na condição de vice-prefeito. E também, essa condição de ser vice me fez conhecer uma pessoa maravilhosa que é a Kátia Delanhol. E eu vejo em você, Kátia, todas as condições de assumir um posto na Câmara Municipal e representar dignamente todos os servidores da educação, sejam ADIs, sejam PEBs, seja quadro de apoio, seja o pessoal do suporte pedagógico, porque você tem todas essas qualidades. Você é da rede, você tem experiência, já ocupou diversos cargos, é uma pessoa com uma retidão, com uma folha de serviços prestados, você tem a causa das crianças com deficiência, das mães atípicas. Então, Deus abençoe você, que você vai ser vitoriosa, e eu tenho certeza que no domingo nós estaremos comemorando a sua vitória. Você vai contar com o meu voto, vai contar com o meu apoio, e nós temos a certeza que o pessoal da educação, todas essas pessoas que eu já mencionei, a população de Itapeva vai colocar você na Câmara Municipal de Itapeva. Perfeito, o Dr. Paulo falou muito bem, né? Lembrando que o número, né, do nosso projeto político é 10 e do nosso projeto político para vereador é 10122. Não esqueçam, 10 e 10122. Vou colocar agora a Kátia aqui, né, para fazer as colocações finais e já encerrando. Agradecer, né, Dr. Paulo, pela confiança, a confiança de um homem com sua integridade, né, com sua responsabilidade, é, para mim, muito gratificante. E simplesmente me coloco aqui na humildade para vocês, como candidata, acreditando que posso fazer a diferença, sim, na educação, que posso fazer a diferença para as pessoas com deficiência, para as famílias atípicas e nas demandas que surgirem, né? Eu me comprometo a ser a pessoa responsável, como sempre fui, em todos os trabalhos que realizei até agora, com empatia, justiça, com o meu olhar de carinho e atenção que eu sempre tive com todas as pessoas que trabalharam comigo. O olhar que eu tenho para os meus filhos é o olhar que eu terei para as nossas crianças com deficiência. Então eu me comprometo com vocês, né? Eu peço seu voto de confiança para que eu possa estar lá na Câmara representando todos, representando os professores da Educação Infantil ao Fundamental 2, que eu possa representar todas as mães atípicas, as pessoas com deficiência e todo o quadro de apoio que fazem o melhor lá dentro da escola. Então, eu conto com vocês, no dia 6 de outubro, que nós possamos comemorar a vitória juntos, né, Dr. Paulo? 10, o melhor vice do Brasil. Está encerrado até o episódio da vitória.